Turvo, 13 de fevereiro de 2023. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores, todos os que fazem presente nesta casa, nesta noite, e aos companheiros através da TV Câmara. Havendo o qual regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Queria, nesse momento aqui, agradecer, e cumprimentar os patriotas que se fazem presente mais uma vez nesse manifesto, e estamos aí juntos. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 08 de 2023. Ilustríssimo senhor Paulo Sérgio Castanha, digníssimo primeiro suplente da coligação. Senhor suplente de vereador, com os nossos cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que o senhor vereador Réder Temístocles Bach Pinto foi nomeado para exercer o cargo em comissão de secretário municipal de Esporte e Cultura, conforme portaria número 63, de 2 de fevereiro de 2023. Por outro lado, de conformidade com o artigo 22 da Lei Orgânica desse município, combinado com o artigo 25 do Regimento Interno dessa Casa, convoco Vossa Senhoria, primeiro suplente da coligação, para tomar posse no cargo de vereador, na sessão ordinária, no dia 13 de fevereiro, às 19 horas. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria que compareça, munido do respectivo diploma e da declaração de bens para a apresentação junto à mesa diretora durante a posse no cargo de vereador. Sendo o que temos para o momento, e na certeza do acatamento de vossa convocação, apresentamos a Vossa Senhoria as nossas mais elevadas expressões de estima e apreço. Atenciosamente, vereador Luiz Lucinei Vito, presidente da Câmara. Comunico a todos os presentes que os documentos do empossado exigidos por lei já foram entregues a essa Casa Legislativa. Apresentados os documentos e não havendo qualquer impedimento que pudesse prejudicar ou impedir sua posse, passemos à tomada do compromisso de posse. Verificada a presença, convido o senhor Paulo Sérgio Castanha para adentrar ao plenário, na tribuna, com o braço direito estendido e, após o meu pronunciamento, faça o juramento. Paulo Sérgio Castanha. Promete cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, cumprir o regimento interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que lhe foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do nosso município e o bem-estar do seu povo. Paulo Sérgio Castanha. Assim prometo. Declaro empossado o cargo de vereador o senhor Paulo Sérgio Castanha, primeiro suplente. Convido-o para assinar o termo de posse e, após tomar assento no plenário, para participar da sessão ordinária. Consulto os senhores vereadores se todos tiveram acesso à ata. Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária realizada em 6 de fevereiro de 2023, às 19 horas. Quem for a favor permanece como estão, aos contrários se manifestam. Ata aprovada por unanimidade.
Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da moção 01 de 2023. Moção de autoria da bancada do PP, Rogério D'Agostin, Patrick Fávio Nazari, Samuel Niotti e Paulo Sérgio Castanha. Os vereadores que abaixo subscrevem, vêm respeitosamente amparados pelo regimento interno desta Casa, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhada moção de reconhecimento a Luiz Carlos Napoli Oliveira, ao Cabo Napoli, pelo apoio e liderança posto no dia 29 de janeiro de 2023, no trabalho de enfrentamento aos 250 milímetros de chuva que atingiram o município de Turvo, causando fortes estragos aos munícipes turvenses. Na ocasião, era o único bombeiro militar no plantão do Corpo de Bombeiros da cidade, cujo toda a operação ficou sob sua responsabilidade. No último dia 29 de janeiro, o município de Turvo registrou 250 milímetros de chuva em 4 horas, assim causando sérios problemas para a segurança dos munícipes que tiveram casas, propriedades e comércios inundados. Na oportunidade, havia apenas um bombeiro no plantão na unidade de Corpo de Bombeiro intitulada por Cabo Napoli, o qual ficou responsável por coordenar toda a operação junto aos demais bombeiros civis. O Cabo Napoli contava com o apoio de alguns bombeiros civis, mas toda a operação estava sob sua responsabilidade e risco, o que conota coragem e respeito ao ofício, já que resgatou muitas pessoas, em especial um bebê de colo e sua mãe, que estavam em sua residência com água acima da altura dos ombros. Os momentos de aflição acometidos pelo dia atípico no município, o qual causaram sérios problemas aos moradores turvenses, puderam ser amenizados com a coragem desse profissional e que merece respeito e honraria. Por sorte, não foi registrada nenhuma fatalidade, que certamente foram evitadas graças ao rápido atendimento do Corpo de Bombeiros na pessoa do Cabo Napoli. Aproximadamente 200 ocorrências foram registradas na corporação e devidamente atendidas no dia, com cerca de 20 pessoas desalojadas, e estado de emergência decretado pela administração municipal. Portanto, pela notória e efetiva prestação de serviços realizados em nosso município, esta bancada apresenta essa moção de reconhecimento a Luiz Carlos Napoli Oliveira, o Cabo Napoli. Câmara de Vereadores de Turvo, 8 de fevereiro de 2023. Ordem do dia. Coloca em discussão o projeto de lei 03/2023. Projeto altera a Lei 1154 de 95, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Turvo e dá outras providências, com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas. Coloca em primeira votação o projeto de lei 03/2023. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestam. Projeto de lei 03/2023 aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto de lei 04/2023. Também projeto do Executivo. Autoriza a alienação de bens móveis que especifique e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar através de leilão público, após prévia avaliação, os seguintes bens móveis considerados inservíveis para o serviço da administração. 1 trator agrícola Valmete, modelo A75, ano 2013. 1 trator agrícola de roda MA Grale, modelo 5085, ano 2010, pneu largo, placa MJD 6496. E uma motocicleta Honda CG 125, cargo, modelo e ano 2009, placa MHW 4893. Também com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas. Senhor presidente, então só para constar, fizemos aqui uma conversa com pessoas que entendiam sobre essas máquinas, esses bens, e foi unanimidade a questão da necessidade realmente de se fazer isso. Então,
fazendo todo o estudo, todo o levantamento, a nossa bancada também votou a favor, na comissão também fui a favor, para que a gente dê a destinação correta a isso. E do projeto anterior, também só comentando, é muito importante essa ação do Executivo para que regularize algumas questões que estavam defasadas sobre o processo administrativo disciplinar, e a gente o Executivo está introduzindo algumas novas diretrizes que visam o aprimoramento do processo. Então a gente também veio com unanimidade, com o parecer favorável também. Obrigado. Obrigado ao vereador. Coloca em votação única o projeto de lei 04/2023. Quem for a favor permanece como estão, os contrários se manifestam. Projeto de lei 04/2023 aprovado por unanimidade. O projeto de lei 05/2023 ficou na ordem do dia, tá? Para ser um pouco mais estudado. Coloca em discussão o projeto de lei 06/2023. Também de autoria do Executivo, dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, em caráter temporário, para o cargo ora criado de auxiliar de Serviços Gerais 3 e dá outras providências. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar servidores em caráter temporário, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, para atendimento das atividades do IAME, Unidade de Alimentação Municipal Escolar, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. O município não dispõe de pessoal efetivo necessário para atender a demanda da UAME, poderá contratar pessoal por prazo determinado até o limite de vagas, conforme abaixo especificado. Número de vagas são 6, cargo auxiliar de Serviços Gerais 3, carga horária 40 horas, vencimento R$ 1.600. O servidor contratado temporariamente fica sujeito ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais para efeito de vínculo empregatício e ao regime geral da Previdência Social e INSS para efeito da legislação previdenciária. A contratação de pessoal, nos termos dessa lei, será procedida mediante processo seletivo na forma da lei municipal. As atribuições do cargo serão: desempenhar atividades de organização e supervisão do serviço da cozinha em locais de refeição, apoiar no planejamento de cardápios e elaboração do pré-preparo, o preparo e a finalização e na triagem de validação e armazenamento de alimentos, observando métodos de coação e padrões de qualidade dos alimentos, considerando os usuários e suas necessidades, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas, e no desempenho das atividades, utilizar as capacidades comunitárias, funções de cooperagem, atender às equipes de referência e aos usuários, servir e manipular alimentos e bebidas, realizar serviço de café, trabalhar segundo normas de segurança, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas, e no desempenho das atividades, utilizando-se de capacidades comunicativas, limpeza do ambiente e dos utensílios de trabalho. Turno 1º de fevereiro, Santos Sirimbelli, Prefeito Municipal. Coloca em votação única o projeto de lei 06/2023. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei 06/2023 aprovado por unanimidade. Antes de passar para o uso da tribuna, eu gostaria de fazer aqui uns esclarecimentos a respeito de horários. Né? Os vereadores inscritos aqui têm 5 minutos. Tá? Vamos tentar ser breve no assunto, e o líder da bancada tem 7 minutos. Tá? Geralmente, quando o assunto é pertinente, a gente até pode dar uma tolerância, né? Mas quando vocês dão uma parte para o outro vereador, é você que está perdendo tempo, tá? Ou ganhando, não sei. Aí eu não posso dizer, né? Então, e também as reuniões, né, que são feitas, reuniões muito importantes. Por exemplo, teve uma reunião agora às 6 horas, tivemos que parar elas devido ao horário vencendo para a nossa reunião. Então, você poderia marcar então um pouco mais cedo, um outro dia, né? Que essas reuniões elas são pertinentes. Essas foi do laboratório hoje. Ela tinha até um assunto para mais tempo. Então, é muito importante.
E também quem faz o uso da tribuna aqui popular, né, dos cidadãos, pode se inscrever até na quinta-feira, né, e esclarecendo o assunto, tá bom? Então era isso, gente. Convido então o vereador Patrick Nazari a da tribuna, e o assunto dele é laboratórios. Senhor presidente, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, todos aqui presentes, patriotas fiscalizadores agora, muito boa noite, sejam bem-vindos, quem acompanha a gente de casa, e também um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Migrantes. Acho que é um assunto que foi levantado aqui semana passada, eu também faço questão de reportar e reforçar para que todo mundo entenda. Sobre os laboratórios, né, criaram um movimento para atualizar e ser compensado pela tabela do SUS, que é uma tabela que remunera os exames. Então, também pela iniciativa do Afonso, né, muito louvável já, né, foi marcada uma reunião agora, os laboratórios, alguns representantes dos laboratórios estiveram aqui e a gente tomou, né, algumas considerações. Então, a gente tomou conhecimento de que existe exame aí que está custando para eles, está sendo pago para eles em torno de R$ 1,80, R$ 1,85, exame de R$ 2 e pouco, enfim, que às vezes não paga nem o papel. Então, é uma realidade, né, uma coisa bem concreta. Eu acho que eles vêm não com ritmo de protesto e pressão, mas é para abrir os olhos e pedir um apoio nosso, né? Então, que fique claro que o SUS não complementa e não ajusta essa tabela desde 94, com algumas exceções, e é de fato uma responsabilidade do Estado, mas nessa reunião então ficou acordado que o grupo, né, os laboratórios, criem uma espécie de proposta daquilo que seria possível talvez o município compensar, né, para eles não se tornarem tão desvantajosos. Por que isso também, né? O município tem que ter interesse total, porque amanhã depois o laboratório não vai ter mais interesse em fazer exame nenhum, e aí o município vai acabar, né, tendo que mandar para onde. Então é uma demanda de interesse do município, só que a própria secretária, também vou agradecer ela por ter vindo aqui, a Renata, colocou que o município se esforça sempre no sentido de dar o apoio, está sempre com a corda no pescoço em termos de saúde, recursos de saúde, e às vezes pode comprometer também os investimentos da saúde, e nós colocar esse compromisso já de cara no colo do município, nunca mais ele volta para o Estado. É mais uma coisa que a gente traz para cá, sendo que é responsabilidade do Estado. Então, dois pontos ficaram acertados de criar, né, o vereador Zebra também levantou isso, um movimento e pressionar através de deputados. Agora temos 2 deputados bem perto aqui para ir lá em Florianópolis e cobrar do governo do Estado, aproveitar o movimento, mobilização de acabar com as filas de cirurgias, e a gente também tentar solucionar, né, essa demanda deles. Então, ficou aqui, né, com o apoio de todos e o apoio nosso também para a gente correr atrás, tanto a nível de Estado quanto no âmbito do município, assim que os laboratórios tiverem as propostas aí para a gente voltar a dialogar com o prefeito e com a secretária e entre nós. Seria isso. Obrigado, boa noite e bom dia a todos. Obrigado ao vereador Patrick. Segundo o vereador inscrito Rogério D'Agostinho, assunto: abertura colheita de arroz. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, especial aos nossos patriotas. E um bom dia aos ouvintes da Rádio Migrantes. Nessa última quarta-feira, estivemos em Tubarão, na 5ª abertura da colheita do arroz de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul já está fazendo, nessa semana também, quarta, quinta e sexta-feira, a sua 33ª abertura de colheita do arroz. Então, isso era uma tradição do Rio Grande do Sul. E nós aqui em Santa Catarina, o segundo estado que mais produz arroz no Brasil, estamos aí na nossa 5ª abertura de colheita. Foi lá na Copagro, realmente uma presença maciça do pessoal da Epagre.
chamou a atenção, e até conversando com eles, eles comentaram que mais ou menos 70% do pessoal da EPAGRE estava presente. É um trabalho muito forte sendo feito lá no arroz, e logicamente me surpreendeu essa questão lá de, a gente já tinha o conhecimento da soja e do milho sendo plantado em terras baixas, mas também a questão das pastagens. É muito interessante mesmo. A gente tem que nesses dias de campo aí, foi uma abertura da colheita, mas também foi um dia de campo. Presença ilustre lá do nosso governador Jorginho Melo, né? Nosso deputado Zé Milton, do PP Colasso, né? O secretário de Agricultura também, o Colato, estava presente, e me chamou muito a atenção foi a fala do Jorginho Melo, né? Essa questão de zerar a fila dessas cirurgias eletivas, que se comenta no número de 105 mil, e ele chegou a comentar lá um número lá de próximo de 300 mil que estão esperando aí. Essa questão dessa pandemia 2020 e 2021 atrapalhou e tem muita gente precisando dessas cirurgias. Então o governador frisou muito que a intenção dele é que nesse ano de 2023 zerar essa fila. Deus queira que realmente isso aconteça, que a gente sabe que tem muita gente precisando, necessitada dessas cirurgias. E outra questão também que o governador reforçou foi essa questão da nossa agricultura, do nosso agro, reforçando a importância da nossa EPAGRE e também assumindo compromissos de investir cada vez mais na nossa EPAGRE e na nossa pesquisa. A gente sabe que é uma variedade de arroz, aí você vai estudar ela 13, 14, 15 anos para você ter uma nova variedade de arroz. Então, realmente, isso dá muito trabalho. Então, a gente tem que parabenizar o governador por essa iniciativa e ficar na cobrança e na torcida que realmente as coisas aconteçam dessa forma. Uma outra situação que a gente fala já em colheita de arroz, aqui no nosso município, na nossa região, está iniciando as colheitas de arroz, né? Então a gente sabe que vai ter muito movimento de trator, de ceifadeira, de caminhões nas estradas, principalmente nos asfaltos. Então a gente pede a compreensão de todos e tomar cuidado, porque vira e mexe acontece algum acidente e a gente não quer que isso aconteça. Então, para todos ficarem alerta nesse ponto, os agricultores, os usuários das estradas, das vias, prestar muito atenção nessa época de colheita, que a gente sabe que o agricultor está aí com o coração apertado, olhando para o tempo, olhando para a lavoura, querendo tirar ela da roça. Então, todo mundo tem que se ajudar nesse momento e observar muito nessa questão. Então, a gente pede a compreensão de todos, que realmente todos tenham uma ótima, uma excelente colheita. Parabenizar mais uma vez aqui aos patriotas que estão aqui com a frase fora Lula e Alckmin, entendeu? Eu acho que é louvável, tá? Vocês sabem que eu compartilho desse pensamento. É um retrocesso nesse nosso Brasil. Eu acho que temos que ser vigilantes e observar. E realmente o trabalho começa aqui no município. Eu acho que se cada um fazer a sua parte, devagarinho, ponto a ponto, a gente sabe que a vitória ela vai acontecer. Deus é grande e Deus é para todos. O que tínhamos para hoje era isso. O meu boa noite e bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Obrigado ao vereador Rogério. Terceiro vereador inscrito, Samuel Niotti. O assunto, repercussão sobre as cheias. Boa noite, presidente Ney. Boa noite, demais vereadores, vereadora Cleonice, aos patriotas mais uma vez presentes. Sempre é bom ver a casa cheia, ainda mais de amarelo. Cumprimentar e dar as boas-vindas também ao Paulo Castanha, que assume a cadeira hoje. Tenho certeza vai aprender e vai nos ensinar também, né, durante o tempo que vai permanecer aqui. Vai ser importante também para o distrito do Morro Chato ter o seu representante aqui no Legislativo. Com relação às cheias, senhores, essa semana ainda algumas pessoas, né, nos questionavam com relação a... ficam procurando culpados por o que aconteceu, né? Se foi a administração passada que às vezes não investiu o suficiente, se foi a administração agora que talvez deveria ter investido
e procurado e não conseguiu achar solução, que foram as águas da agricultura, né, da nossa cooperativa da Cotil, que talvez teria causado inundação. Eu acho que tem que se parar de falar bobagem, principalmente muitas pessoas que não têm o conhecimento. Primeiro que a nossa cooperativa, a Cotil, ela sempre que começa a ter problema com inundação ou chuva forte, a primeira coisa que é feita é fechar os portões. E para começar aquele dia o rio até seco estava. Para minha surpresa, eu tenho 51 anos, morei a minha vida toda ali no São Felipe e quase não conseguia ir até o rio para ver como é que estava a água lá. E o rio estava seco e ali nas estradas a gente não conseguia passar. Então a gente viu que era realmente água da chuva, não era água que vinha do rio. Inclusive uma captação da Cotil, era tanta água que a água chegava a voltar para o rio. E a Cotil, ela tem um princípio, por exemplo, nós lá, São Felipe Livramento, somos do setor 3. Nós temos um gerente e temos um fiscal lá no nosso setor. Então, geralmente, quando acontece qualquer adversidade com o tempo, já imediatamente o gerente e o fiscal já tomam as providências. Por quê? Porque a gente também não quer água demais na lavoura, então, os portões são fechados, as comportas são fechadas, parou tudo. O grande problema, gente, é que nós não temos mais sanga no nosso município para segurar as águas. Onde tinham sangas, hoje são planícies, que são plantadas arroz, a água só cai e ela já começa a escoar. E aqui na cidade, muitos lugares aí que haviam sangas e que o pessoal pescava, né? Tinha 1,5 metro, 2 metros da água, né? Essa semana conversando com as pessoas mais velhas aí, tem lugar que o pessoal tomava banho e hoje tem casa em cima. Então, isso onera uma grande quantidade de assoreamento, não assoreamento de sujeira, que também é um problema, mas o próprio assoreamento nosso, né? Que nós fomos estreitando, né? Às vezes a sangue era de 5 metros, nós deixamos com 1,5 metro e fomos construindo em cima, e aí não tem vazão de água, né? Com relação lá no São Cristóvão, aí a Cotil tem uma calha, né, que leva água para o pessoal lá para o Livramento, e aí ela fez uma contenção, mas a vazão da água, ela tem a passagem por baixo, que é a tubulação de 1,20 metro, que é a mesma tubulação que leva a água aqui do município para baixo. O problema é que a mesma tubulação que nós temos na Cidade Alta, nós temos lá no São Cristóvão. E aí acumula água, lá embaixo não tem como a água dar conta. Então tem que se fazer um estudo, eu acho que é hora da gente parar de procurar culpado e começar a procurar soluções, né? A gente sabe de algumas soluções que temos, mas todas elas precisam de muito recurso financeiro. Então é hora de unir forças, né? A Defesa Civil aí vai fazer um levantamento, vai ver os pontos críticos, onde é que precisa realmente investir. E eu tenho certeza que todos nós, não só vereadores, mas todos nós munícipes estamos preocupados com a situação. A gente sabe que demorou para dar uma cheia daquele tamanho aí, mas que não é escape de daqui a pouco acontecer de novo. Então a gente tem que parar de ficar procurando culpados e agora procurar soluções realmente para que a gente possa dar segurança e tranquilidade para o nosso município. A gente é solidário àquelas pessoas que perderam e tiveram prejuízo. Eu acho que foram poucos que não tiveram prejuízo, né? Eu pensei que não tinha tido prejuízo. Fui ligar um motor, R$2.000 para arrumar um motor que queimou porque molhou. Então, assim, todo mundo, praticamente, seja do centro, ou seja da cidade, ou seja do interior, teve prejuízo. Então, agora é hora da gente parar um pouquinho de ficar falando sem conhecimento e juntamente com as autoridades, procurar soluções para o nosso problema. Uma boa noite a todos e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrante. Samuel, só para concluir aí, faltando uns segundinhos ali, tu falou em defesa civil, embora foi por conta de uma tragédia dessa, os levantamentos já foram tudo feitos, então era uma coisa que fazia anos, certo, a gente esperava acontecer um desastre desse maior, mas se levantou todos os pontos aí. Parece que o trabalho já está todo feito através da Defesa Civil. Agora é recurso tanto da Defesa Civil quanto do governo do Estado para bater em alguns pontos aí que eram mais antigos, mas a maioria, né, foi só do isolado, só para complementar. Obrigado pela contribuição. Obrigado ao vereador Samuel. Quarto vereador inscrito, Afonso Ribeiro Casteller.
o assunto transporte de estudantes, volta às aulas, creche no Morro Chato, projeto 05, laboratórios e João Colodel. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, especial aos patriotas aqui presentes. Importante essa fiscalização, esse compromisso com a nação, e a gente sempre vai estar de portas abertas, essa é a casa de vocês. É uma boa noite quem nos acompanha pela TV Câmara, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Referente aos assuntos, é bastante, mas vou ser bem breve. Num primeiro momento, a gente teve hoje uma reunião às 6 da tarde com os representantes ou os proprietários do laboratório, os vereadores, junto com a secretária de saúde. Foi uma reunião muito válida, os proprietários demonstram sua preocupação com o preço da tabela SUS, isso não é problema do município, porém o problema do município, qual é? Daqui a pouco a falta de abastecimento desses exames para a população. Então, é uma preocupação, claro, dos empresários desse setor referente aos seus ganhos, mas também com a população turvense. Foi combinado que vai ser feita uma proposta, um estudo por parte deles e apresentada para o Poder Executivo, ver o que conseguimos fazer em termos de complemento dessa tabela SUS. Referente ao João Colodel, estive presente agora às 5h40, antes de estar aqui, antes de vir para a reunião, e fiquei apavorado com a questão do ginásio de esportes, e fiquei apavorado com a questão de saber que as crianças, adolescentes, estão fazendo as atividades físicas no estacionamento do colégio. Foram colocadas 2 traves lá, e a educação física vai ser feita ali até ser concluída essa reforma do ginásio, que está parada. E eu já me comprometi com a direção da escola, já conversei com o Samuel também. Vamos a Florianópolis, mexer o que for possível para retomar a construção desse ginásio, porque é inadmissível uma cidade que nem o Turvo, com o potencial que tem o Turvo, um colégio tão tradicional de mais de 60 anos de história estar numa situação daquela. Então é um compromisso. Eu sei que isso não tem nada a ver com a administração pública, com a administração municipal, porque isso é do Estado, só que quem está lá são alunos turvenses, filhos de turvenses, e a gente não pode deixar aquelas crianças e adolescentes nessa situação. Eu acho que temos que unir forças para conseguir resolver essa situação, como já unimos forças no ano passado, para conseguir a reforma do colégio como um todo. Foi importante, o secretário Vampiro, na época, conseguiu a liberação dessa obra, dessa reforma, com a união de forças. Então acho que é o momento de unirmos força mais uma vez para sanarmos isso. Falamos na semana passada sobre a creche do Morro Chato. Eu quero aqui parabenizar a Vanessa, as mães da comunidade de Morro Chato, que se uniram, foram até a administração, reivindicar que fosse, né, Paulo, tua comunidade, fosse aberto aquela creche que já estava reformada, praticamente pronta para atender as crianças que lá iriam ficar. A creche foi aberta hoje, então eu quero aqui parabenizar a administração municipal pela agilidade. Não está 100% pronta em termos de móveis e tudo mais, mas foram ágeis e estão lá agora já funcionando. É uma turma com 25 crianças, outra turma com 18 crianças e mais mães procurando para levar os seus filhos na creche. Então vamos ter logo mais de 50 crianças lá na creche em Morro Chato. Outro assunto que eu não pude falar na sessão passada foi a questão dos transportes educacionais. Eu quero aqui ressaltar o alto grau de complexidade para se chegar num contentamento de todas as pessoas. Não é fácil, é um quebra-cabeça difícil de ser feito, e isso tem que ser ressaltado. Porém, nos últimos 2 anos, nunca se teve tanta ocorrência de reclamações e de talvez mau atendimento. Então, é uma coisa que a gente tem que buscar olhar e entender se realmente a gente está fazendo tudo que pode para contemplar da melhor forma possível. Mas ressalto, algo difícil, muito complexo, e que está na alçada da prefeitura desde 2009, quando foi concedido pelo então prefeito Ronaldo Carlesse, o transporte gratuito. Está na alçada da prefeitura essa logística. Não é fácil, mas temos que buscar sempre
atender a todos. Todos têm o direito, então temos que entender os anseios dessas pessoas e acho válido a gente pontuar isso, não como uma crítica, mas sim como algo a ser construído para melhorarmos esta questão. Vereador, me permite? À vontade. A gente sabe que, principalmente nesse início de ano letivo, né, existe muita dificuldade até para que se ajeite as melancias, né? Então, assim, por exemplo, para Santa Rosa nunca tinha sido levados alunos. A administração municipal está levando agora os alunos também para Santa Rosa. Então, já foi um ônibus para lá. Então, eu acho assim, eu até peço aos pais, às mães, a gente também vem conversando, e essa semana vamos conversar novamente com a administração e com a responsável pelo transporte. Estamos também procurando ajudar, auxiliar, que realmente a gente se ajeite. Os horários, né? Muita gente, às vezes o pessoal não quer que sair cedo de casa, aí não dá para pegar o aluno lá, então quer dizer, aí precisa o Zebra foi secretário de transporte também, não querendo, né, Zebra, mas sabe como é difícil ajeitar. Mas eu tenho certeza que agora, né, para os próximos dias aí a gente vai procurar uma solução juntamente com a administração para que a gente possa sanar esses problemas que são pontuais. É bom que se diga que está todo mundo sendo transportado, que muitas vezes não se pode levar até na porta, tem que deixar um pouquinho antes, aí o pai não quer, a mãe não quer, então a gente vai procurar essa semana também conversar, Afonso, para tentar uma solução. Obrigado. É isso mesmo, Samuel. São coisas pontuais e a gente tem que primar pela transparência na informação e no bom atendimento, e eu acho que isso leva por um excelente caminho. Afonso, só para, eu acho que antes de tu terminar, se me permite, claro, fazer duas ressalvas só em relação à creche do Morro Chato. Quando a gente fala em abertura, né, a creche ela já era aberta, né, então a gente não pode esquecer que a creche sempre funcionou. A discussão que se criou agora foi período integral. Né? Então aí tu colocasse em termos de números, eu estou com um número aqui de quantos a creche abriu hoje, né, e talvez uma das discussões que envolviam a colocação da creche, a disponibilização em período integral, era em termos de ter quórum e ter alunos também. Né? Então a creche é igual às creches aqui municipais, sala B0, B1, B2 e maternal. 15 alunos, 15 crianças, 15 bebês por salas em média. Né? E Morro Chato ficou a mesma coisa, B0, B1, B2 e maternal. E dentro da conversa, na reunião, na semana passada, o prefeito ao menos exigiu assim também uma mobilização lá das mães que levassem, então, para ficar no período e cumprir e dar o quórum. Né? Então se estabeleceu de repente que no mínimo 20 crianças estariam na creche hoje. E hoje, no primeiro dia, eu estou com a informação de que deu apenas 11 crianças. Então isso é preocupante, porque se começou com um número muito baixo, né, já seria baixo, em torno de 20, mas é uma luta que já fica um apelo, então, para ao invés de diminuir, que aumente, que os pais se mobilizem, né, para também tem que ter uma contrapartida, porque a gente sabe que foi uma questão de responsabilidade, a creche tem que existir, a gente tem que lutar pelo período integral, mas também tem que ter essa contrapartida aí dos pais, esse esforço, né? Só queria colocar isso. Essa informação até foi passada pela suplente Vanessa da quantidade de alunos, tá? Então o mérito da informação é dela. Presidente Ney, acho que foram assuntos importantes a serem debatidos. Eu abri a palavra de quase 2 minutos. Eu sei que o senhor... Meio minuto. Eu teria 2 assuntos, se possível, né? Então, na questão do projeto de lei 05, que falava sobre o aviso, a gente informa aos colaboradores da prefeitura que nos procuraram, que a gente conseguiu, através do bom senso aqui do presidente, tirar de pauta para ter uma discussão maior e uma conversa entre legislativo e executivo. Quero ressaltar aqui que já foi pedido isso para o executivo para não mandar projetos de uma semana para outra para serem aprovados. Isso aí fica uma crítica, mas que a gente pede que não ocorra. Último assunto, rapidamente, volta às aulas. A quantidade de pais que estão me ligando, reclamando sobre a questão de monitoras... Foi cortado? Não? Monitoras, que era aquele projeto, Giovanni, que a gente aprovou, que teve uma garantia que teria excelentes resultados. A quantidade de pais reclamando, indignados com o que vem ocorrendo, até ameaçando entrar no Ministério Público, fazer denúncia no Ministério Público, é grande. Ou seja, tudo aquilo que eu explanei nessa tribuna está ocorrendo hoje. Então essa é uma crítica que fica aqui pesada, porque foi avisado
foi amplamente debatido que isso iria ocorrer e que teríamos reclamações, que teriam essas mudanças trariam prejuízo para o ensino, e é o que está ocorrendo. Tem professoras que me procuraram, 3. Pais que me ligaram, 3. Fora pessoas que estavam envolvidas no ano passado, no ano anterior, referente à educação, que estão entrando em contato comigo, exatamente falando sobre a preocupação delas com o que vem ocorrendo. Então, em apenas aí alguns dias de aula, já tem uma demanda ampla de reclamações. Eu peço que a secretária, ao executivo, que vejam isso aí e mudem ou revejam essas decisões para que a gente volte a ter uma normalidade e ensino de qualidade aqui para os nossos alunos. Obrigado. Obrigado, vereador Afonso. O 5º vereador inscrito é o Paulo Sérgio Castanha. O assunto é diversos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrante. É com muita honra e imensa satisfação que venho hoje a esta casa para dar início ao meu trabalho desde Câmara de Vereador. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que me proporcionaram a oportunidade de estar aqui para colaborar com o crescimento do nosso município. Primeiramente, quero agradecer a minha família, meus amigos e aqueles que me apoiaram todos os momentos. Agradecer também ao prefeito Sandro, ao vice Oswaldo, ao Partido Progressista e todos aqueles que contribuíram de maneira direta ou indireta para que hoje eu estivesse aqui. E gostaria de agradecer ao vereador Héder, que cedeu a sua vaga para que hoje eu pudesse assumir essa casa. Gostaria de desejar a ele sucesso em sua nova jornada. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer aos 374 pessoas que confiaram em mim os seus votos. Agradecer à Secretaria de Obra e Transporte, ao qual eu fiz parte. Fui muito bem recebido. Acredito que a nossa equipe tenha feito um bom trabalho. E nesse momento quero pedir a Deus que me ilumine nessa nova jornada, para que eu possa fazer um ótimo trabalho, do qual eu tenho certeza que não medirei esforço para que isso aconteça. Boa noite a todos, muito obrigado. E um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrante. Obrigado ao vereador Paulo Sérgio. Se vocês me permitem, eu não me inscrevi, mas queria pegar um gancho na conversa do Rogério. Todos os anos a gente tenta fazer uma alerta para as pessoas que estão trafegando nessas BRs, né? Tanto Turvo, Meleiro, Timbé, Jacinto, afinal em todas. Eu sempre fui a favor de uma sinalização das máquinas. Né? Se veja alguns tratores sinalizados por aí, né? E aqueles que não tiverem a sinalização nas máquinas, que mantenham um carro com alerta, né? Poxa, já foram ceifadas muitas vidas nas nossas rodovias aí. Então, o tempo da colheita deve ser no quê? 60 dias? Né? Então, daí nós temos 10 meses para nós organizarmos, né, para poder traficar. A gente sabe que precisa desse transporte, o deslocamento deles para a colheita, mas vamos ter assim um pouquinho de interesse também, né, por parte dos agricultores, e também pegando esse gancho, as pessoas que trafegam nessas rodovias, que tenham cuidado, né? Obrigado. Presidente, me permite aqui? Sim. Domingo eu ia a Timbé e subia a ceifadeira, subia graneleiro, trator, né? E atrás sem sinalização, mas todos eles com batedor. O carrinho atrás, né? Então, que as pessoas, às vezes,
tenham a consciência que pode dar um pouquinho de trabalho, mas isso evita um transtorno maior depois de acontecer um acidente, ceifar uma vida ou até mesmo um prejuízo. Então, que todas as pessoas que trafegam, seja de dia ou seja de noite, que trafegam com carro atrás dessas máquinas, que evita problema de morte, né? Nós tivemos agora, semana passada, né, ali no Soares, um acidente de uma moto com um trator, infelizmente, uma vida ceifada. Então, assim, que as pessoas tenham consciência que realmente a máquina ela é muito perigosa. Nós dependemos da máquina, a gente sabe que o comércio do município vive da agricultura, mas o agricultor também tem que ter a consciência de que ele, subindo com o trator em cima da rodovia, ele é culpado para qualquer acidente que venha acontecer. Então, já sabe onde é que vai estourar. Vai estourar no agricultor. Então, que ele tenha consciência, e não é difícil de se ajudar, né, Ney? E também nem só nas rodovias, nas estradas também de chão, como a gente conversa aqui, né? Ter esse cuidado também. Obrigado, Samuel. Convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, logo após essa sessão ordinária, da liberação em segunda votação do projeto de lei do Executivo 03 de 2023. Suspendo a sessão por 3 minutos.